Era uma vez no Oriente um jovem chamado Yunus. Yunus vivia em uma aldeia, era um homem sozinho, analfabeto e muito pobre. Mas ele tinha um grande desejo de conhecer as coisas da terra, do céu, do visível, do invisível, do fora e do dentro, do alto e do baixo. E quando ele completou 21 anos, ele resolveu sair por uma grande cidade, a fim de adquirir todos aqueles conhecimentos. Quando Yunus chegou, ele logo, repleto de curiosidade, começou a fazer muitas perguntas sobre tudo e a todos. E na medida em que ele ia colhendo aquelas respostas, mais curioso ele ficava. Até que um dia, depois de alguns anos, ele percebeu que já sabia muito das coisas da terra, das coisas do visível, das coisas do corpo e do presente, da matéria. Ele agora precisava de aprender as coisas do céu, do invisível, do dentro e do espírito. Então começou uma nova busca e foi aí que ele soube que no alto de uma montanha, antes do deserto, havia um monastério e lá vivia um mestre. E Yunus não teve dúvida e se colocou a caminho daquele lugar. Andou por dias e por noites, subiu a montanha e quando finalmente chegou diante do monastério, bateu a porta. E essa foi aberta por uma mulher, uma doce mulher, que lhe disse: bom, se você pode ou não ficar, só o mestre poderá dizer. Mas não demorou muito para que esse chegasse. Era um homem já de uma certa idade, era cego, que logo tocou a face de Yunus e lhe disse: Yunus, você é muito bem-vindo neste lugar. E para você começar, ou melhor, iniciar o seu caminho, eu vou lhe dar uma tarefa. Todos os dias você deve varrer o pátio interno do monastério até que ele fique completamente limpo, sem nem mesmo uma poeira, um grãozinho. E Yunus já imediatamente pegou a vassoura e com toda a alegria do seu coração começou a varrer. E varreu, até que aquele pátio ficasse completamente limpo. A noite chegou e aquela noite ele dormiu o sono dos anjos. No dia seguinte, logo junto com o sol, Yunus já estava pronto para começar a varrer o pátio novamente quando viu o mestre passar com a sua guia e ele logo lhe cumprimentou. Bom dia, mestre, passou bem a noite? Mas o mestre não respondeu. Yunus pensou que aquilo devia ser alguma regra daquele lugar. Mas no dia seguinte aconteceu a mesma coisa. E no terceiro, no quarto, no 30º, no 100º. Yunus passava o dia inteiro a varrer, sem que ninguém lhe cumprimentasse e lhe dirigisse a palavra. Ele percebeu que o mestre reunia-se com outros discípulos e lhe transmitia ensinamentos, mas a ele não. Sempre, no final do dia, Yunus subia para o alto do monastério e deixava que o seu coração falasse por ele. E o seu coração falava em forma de canção. Yunus cantava e o vento levava a voz de Yunus e muitas vezes a trazia de volta como um eco e Yunus ouvia, porque era a única voz que ele conseguia ouvir. O tempo passou
E Yunus varria e cantava, cantava e varria. O vento muitas vezes levava, trazia de volta, outras vezes não. Até que 3 anos se passaram, quando um dia Yunus pensou: eu não sei o que estou fazendo aqui, só varrendo, varrendo, varrendo. Parece que eu sou invisível. Tudo bem que o mestre não me enxergue, mas nem perceba a minha presença aqui dentro. Mas imediatamente era como se uma voz viesse ao seu coração. Ah, eu já sei. O mestre está querendo me ensinar a paciência, claro. Como eu vou aprender as coisas do céu, do invisível, do espírito, sem paciência? Ai, no dia seguinte, Yunus pegou aquela vassoura e varreu como nunca e cantou mais do que todas as canções que ele já havia cantado, com toda a força do seu coração, do seu pulmão, da sua voz. E assim continuou. Por mais 3 anos, Yunus varreu e cantou, e somente a sua voz, ora trazida do vento, ele ouvia. Até que numa noite, depois do serviço feito, Yunus pensou novamente, mas eu acho que eu devo ser realmente muito insignificante, porque já são 6 anos nesse lugar e ninguém percebe a minha presença. Ninguém me responde, ninguém me cumprimenta, ninguém me pergunta nada, me fala nada, nem ao mesmo para me criticar. Mas é isso. O mestre quer me ensinar o quanto é importante a humildade. Eu sou completamente desprovido de humildade, eu nem sei o que isso significa. É isso. Eu preciso aprender a ser humilde. E no dia seguinte, Yunus varreu até o invisível daquele pátio. Yunus cantou. Cantou com a vassoura, cantou no alto do monastério, e o vento levava e ecoava a sua voz, e ele era feliz com o eco ou sem ele. Até que 3 anos assim se passaram. E dessa vez, Yunus teve certeza de que ele realmente era um inútil, de que ele nunca iria aprender nada. E talvez fosse por isso que o mestre não lhe dirigia a palavra, para não dizer o quanto ele era insignificante. Então Yunus, naquela noite, na calada da noite, em absoluto silêncio, abandonou o monastério e andou muito, por dias e noites, sem ter o que beber, sem ter o que comer, no sol exaustivo dos dias daquele deserto e nas suas noites geladas. A morte, sim, era o seu caminho. E ele andou, e ele sofreu, até que ele caiu. E quando ele abriu os olhos, um homem passava ungüentos nas suas feridas, nas suas queimaduras. Uma mulher lhe dava de comer às colheres em um caldo muito forte. E Yunus começou a perceber vozes e os olhos, o sorriso daqueles dois que lhe falavam coisas. Foi lhe trazendo de volta e ele percebeu que ele não estava morto, ele estava assim muito bem vivo. E ele pediu para sair daquele lugar. E quando ele saiu, era uma cabana repleta de várias outras cabanas ao redor, e ele viu crianças brincando, e ele viu rebanhos, um gado gordo, e mesas fartas em pleno deserto. Então, ele perguntou àquele homem e àquela mulher que cuidavam das suas feridas, que cuidavam do seu corpo, da sua saúde, como eles poderiam viver em um lugar assim,
tão maravilhoso, tão cheio de paz e de vida, de alimentos, de alegria, de harmonia, ao centro de um grande deserto. E aquele homem, aquela mulher lhe responderam: ah, Yunus, não era assim. Nossa vida até era bem difícil, porque nós estávamos sempre a brigar uns com os outros, a ficarmos desconfiados e por isso ninguém trabalhava por aqui. E o nosso gado sofria, nossas crianças sofriam mais ainda, porque elas não tinham o que comer. Até que um dia nós começamos a ouvir uma música, sim, um canto trazido pelo vento. Eram várias canções. E na medida em que a gente escutava aquelas palavras, parecia que o nosso coração ficava transformado e a gente já não conseguia mais brigar ou desconfiar uns dos outros. E imediatamente alimentos foram aparecendo, nosso gado foi melhorando, nós tínhamos forças e vontade de trabalhar, de dividir tudo. E a harmonia chegou nesse lugar e chegou no coração de cada um de nós. E Yunus, completamente encantado, perguntou àquele casal: ai, por favor, me ensine ao menos uma dessas canções. Eu preciso também fazer alguma coisa pela minha vida. E o casal chamou uma criança que repetia exatamente a canção como era trazida pelo vento. Aliás, repetia todas as canções. E quando Yunus ouviu aquela voz de criança cantar, ele percebeu que aquela canção era a sua canção, era a canção que ele cantava no alto do mosteiro quando varria aquele pátio. E ele percebeu que ele nunca havia sido inútil, que aquelas canções que saíam dos seus lábios alimentavam aquele povo. Yunus percebeu que era hora de voltar imediatamente ao monastério. Então, com uma pequena provisão de alimentos e de água, ele ganhou o deserto novamente, até os pés da montanha, subiu a montanha e bateu à porta. E aquela mesma doce mulher, com os mesmos doces olhos, disse: Yunus, você voltou. Mas eu não sei se o mestre vai lhe aceitar. Deite-se no pátio e espere por ele. E se ele lhe bater com a guia e lhe disser quem é este homem, você pode ir embora para sempre. Yunus teve muita vontade de chorar, mas a vontade maior era de dizer o que ele havia descoberto, o que havia acontecido com os seus cantos, com a sua voz. E ele então deitou-se e esperou. E na madrugada seguinte, logo que o sol começou a ameaçar aparecer no céu, o mestre iniciou a sua caminhada pelo pátio, até que ele bateu com a guia no corpo de Yunus e disse: Yunus, é você, meu discípulo mais amado, está de volta.